Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 30 de agosto de 2020. Hoje é domingo, dia do Senhor. E celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Nesse evangelho, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão e cruz e avisa que o caminho dos discípulos também é semelhante ao dele. Pedro não concorda e começa a repreender Jesus. E Jesus então rejeita de forma enérgica as insinuações de Pedro e diz a ele: retira-te, Satanás, porque pensas de modo humano e não de acordo com a vontade de Deus. Pedro é levado pelo seu carinho que tem por Jesus e então ele procura afastá-lo do caminho da cruz. Mas assim, sem compreender ainda que a cruz ela será um grande bem para a humanidade e a suprema demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Pedro, naquele momento, ele não chega a entender que, por vontade expressa de Deus, a redenção se tem de fazer mediante a cruz e que não houve meio mais conveniente de salvar a nossa miséria. Pensando apenas com uma lógica humana, é muito difícil de compreender que a dor, que o sofrimento, que aquilo que se apresenta como custoso possa chegar a ser um bem nas nossas vidas. Até mesmo porque nós não fomos feitos para sofrer, né? Porque todos nós aspiramos por prazeres que sejam realizados imediatamente, aspiramos à felicidade. Mas o caminho da santidade, obrigatoriamente, ele tem que passar pela cruz. E todo o apostolado, obrigatoriamente, ele tem que se fundamentar também nessa cruz. São João Paulo II, ele dizia que a cruz é o livro vivo em que aprendemos definitivamente quem somos e como nós devemos atuar. Este livro, que é a cruz, ele está sempre aberto diante de nós. Nós devemos nos aproximar dele, nós devemos lê-lo e, nesse livro, aprender quem é Jesus Cristo, o seu amor por nós e o caminho para segui-lo. Quem procura Deus sem sacrifício, sem cruz, dificilmente o encontrará. Para ressuscitar com Cristo, temos que o acompanhar no seu caminho para a cruz, aceitando as contrariedades e tribulações com paz e com serenidade, sendo também generosos na mortificação voluntária, que nos faz entender o sentido transcendente da vida e reafirma também o senhorio da alma sobre o corpo. Nós devemos ter em conta que a cruz que anuncia Jesus Cristo, ela é escândalo para uns e loucura e insensatez para outros. Hoje, então, nós vemos assim que muitas pessoas têm um olhar posto somente nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras, nas coisas da terra, nos bens materiais sobre os quais se lançam sem medida, como se esses fossem os únicos reais e verdadeiros. Temos que lembrar que nós não devemos colocar nosso coração nas coisas da terra, coisas que envelhecem e que duram pouco. Todos envelhecerão como uma veste.
e somente a alma que luta por manter-se em Deus, esta permanecerá numa juventude sempre maior, até que chegue o encontro com o Senhor. Todas as outras coisas, elas irão passar, e olhe que passam bem depressa. No Evangelho, então, Jesus nos recorda de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Mas antes disso, ele ainda disse: quem quiser salvar a sua vida, ele vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai encontrá-la. A exigência de nosso Senhor inclui renunciar à própria vontade, para identificar-se com Ele e com a vontade de Deus. Para que não aconteça que, como comenta São João da Cruz, tenhamos a sorte de muitos que queriam que Deus quisesse o que eles querem. E muitas vezes entristece-se de querer o que Deus quer e tem repugnância em acomodar a sua vontade à vontade de Deus. Ou seja, tem dificuldade de rezar e compreender a oração do Pai Nosso, quando dizemos que venha a nós a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na maioria das vezes, nós queremos que a nossa vontade ela prevaleça, a nossa vontade reine. E raramente aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas. O fim do homem não é ganhar os bens temporais deste mundo, que são apenas meios ou instrumentos. O fim último do homem, esse é o próprio Deus, que é possuído como antecipação aqui na terra pela graça, e plenamente e para sempre na glória. Jesus indica qual é o caminho para conseguir esse fim. O caminho é negar-se a si mesmo, ou seja, tudo aquilo que é comodidade, egoísmo, tudo aquilo que é apego aos bens temporais. E carregar e levar a cruz, porque nenhum bem terreno é comparável à salvação eterna da nossa alma. Que nós possamos então aprender com Jesus e termos uma vida mais configurada com a sua vida e com a vontade de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E nesse dia também queremos dar os parabéns a todos os catequistas pelo seu dia e agradecer pela sua dedicação, pelo amor com que ensina a vontade de Deus às nossas crianças, aos nossos filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, pela intercessão da Maria, Mãe da Igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo abençoado na presença do Senhor.